Você já ouviu falar da entropia e que o conceito inicial de entropia seria o grau de desordem de um sistema. Mas será que essa definição realmente está certa? Fica aqui comigo nesse vídeo que você vai entender mais sobre entropia e entender que essa interpretação sobre desordem ela é um pouco limitada. Primeiro, Rudolf Clausius, o pai da entropia e da segunda lei da termodinâmica. Em 1850, Clausius ele introduziu o conceito de entropia ao estudar a transformação de calor em trabalho em sistemas físicos. Ele formulou a segunda lei da termodinâmica, afirmando que qualquer processo natural, a entropia do universo tende a aumentar. E em 1865, Clausius deu o nome de entropia. Boltzmann, também conhecido como mestre da entropia, em 1877, Boltzmann levou o conceito da entropia para o campo da mecânica estatística na física, conectando a probabilidade dos estados microscópicos de um sistema. E aí ele formulou essa expressão conhecidíssima da entropia e da segunda lei da termodinâmica. Bora lá para o problema da definição. É comum a gente ver como a entropia ela é explicada como uma bagunça. Então, imagine o seguinte, imagine que você tem uma mesa de estudo e quando ela está organizada, é fácil de você encontrar o que você precisa. Mas imagina se você tem uma caneca e essa caneca cai. Muito provável que você não consiga mais pegar essa caneca e voltar a ela. E você consiga, assim, juntar essa caneca literalmente todos os pedaços, inclusive os pedaços microscópicos, aqueles a qual ela quebrou. Se você tiver livros, por exemplo, se você tiver um descuido, os livros e papéis, eles se espalham, trazendo também um pouco de desordem. Mas o ponto é que a entropia, ela não é só isso. Ela é um conceito mais profundo. Física, a entropia, ela está ligada ao número de maneiras diferentes que partículas de um sistema elas podem se organizar. Pense também o seguinte, pense em copo de vidro. E nesse copo de vidro você tem 4 grãos de feijão. Esses 4 grãos de feijão, eles podem ser distribuídos dentro desse copo de várias maneiras diferentes. E aí, quanto maior o copo, mais maneiras você tem de que esses feijões podem se organizar. Ou seja, quanto maior o espaço, ou trazendo isso para as partículas, quanto mais energia se tem nas partículas, maior o nível de agitação delas, consequentemente, maior o número de probabilidade e possibilidades dessas partículas estarem em vários lugares. Então, a gente define a entropia como isso. Quanto maior o nível e o número de possibilidades que a gente tem das partículas estarem em vários lugares, isso com o aumento da energia, se tem também aumento da entropia, que a gente chama que cada estado desse de mudança de posição e que poderia estar numa situação, a gente chama isso de microestados. Então, quanto maior o número de microestados possíveis, maior a entropia. Isso pode também ser relacionado, por exemplo, com moedas. Se você tiver, ou então bolinhas, se você tiver 10 bolinhas brancas e uma bolinha preta. Agora, se você tiver uma bolinha branca e 5 bolinhas pretas, tá vendo que o número de probabilidades de você distribuir elas de maneiras diferentes, elas aumenta. Então, a gente aumenta o nível de entropia. Quando o corpo recebe energia, suas partículas começam a se agitar mais, essa agitação aumenta a energia interna e também aumenta a quantidade de formas possíveis de distribuição da energia entre as partículas, ou seja, mais energia, mais microestados, mais entropia. Agora pense aqui comigo. Seria possível que todas essas partículas, de repente, elas se reorganizassem exatamente como estava no início? Lembra do exemplo da caneca? Sim, em teoria isso não é impossível. Ela só é improvável. Mas na prática, a probabilidade, com certeza, ela não é tão alta. Então, ela é pequena. É por isso que a entropia também está ligada ao sentido do tempo. As transformações acontecem em direção, então aumenta a entropia. Essa ideia não só vale para pequenas partículas, mas também para o universo inteiro. As estrelas queimam seu combustível e aumenta a entropia, o gelo derrete e aumenta a entropia, por isso que o tempo só anda para frente, porque a entropia nunca para de crescer. Então, na próxima vez que você ouvir falar de entropia, você vai lembrar de quê? Você não lembra só de bagunça. Na verdade, você deve lembrar de probabilidade, de possibilidade. Então, você já tinha pensado desse jeito no conceito de entropia? Se não, segue a gente, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal
para mais dicas de física como essa. Beleza, pessoal? Tamo junto.